Oi, eu sou o Davi e você está escutando São Paulo Isolada. Bom, eu tenho 29 anos, 1,90 m, sou bem alto, magro, apesar de ter ganhado uns 3, 4 quilos aí desde o começo da pandemia. O que mais? Ajuda. Tem barba. Tenho um pouco de barba, tenho a pele um pouco mais clara, meio desbotado da pandemia também, que a gente não toma muito sol, olhos castanhos, e é isso. No começo da pandemia foi bem esquisito, porque na minha concepção, tipo, eu não tinha entendido ainda no começo a grandiosidade dessa doença e da transmissibilidade, porque eu achava que realmente não ia chegar no Brasil, assim. Eu tinha certeza que a gente não ia precisar se preocupar, porque não ia chegar no Brasil, ia ficar nos outros continentes e, de alguma forma, ela ia ficar controlada por lá. E aí, quando chegou no Brasil, foi um pouco de surpresa, mas eu não fiquei tenso ainda, porque eu achei, vai chegar no Brasil, vai contaminar 5 pessoas e a gente vai ficar tranquilo. Mas foi bem o contrário, né? A gente tem o Brasil hoje como um dos epicentros, né? Um dos lugares que a gente tem mais mortes em números absolutos. Não sei, foi uma experiência que foi meio chocante, assim, no começo. Mas aí, como por causa do meu trabalho eu estava bombardeado de informação, eu acho que foi me tranquilizando, assim. Porque quando você tem informação, você consegue criar mecanismos de atenuar um pouco esse sofrimento, contornando, conseguindo se precaver mais, tomar mais cuidado, prestar atenção onde você pode se contaminar ou não, perceber quais atos são ruins ou bons no combate à pandemia. Então, acho que a informação foi muito importante no começo, assim. Você estava trabalhando onde mesmo? Eu estava trabalhando no Instituto Butantan, então lá a gente tinha um número de informação alto disponível para a gente ali, e ao mesmo tempo em que a gente produzia essas informações. Então a gente estava bem antenado com o Brasil, com o mundo, com todas as informações que a gente podia receber. Então esse lado da informação eu vi que foi muito importante para me tranquilizar, assim. Claro que o medo existia, mas ele era atenuado pela quantidade de informações que a gente tinha disponível pra gente. Como que era a sua vida antes e depois? Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, assim. Eu não ficava em casa nunca. Eu saía de casa super cedo de manhã e voltava super tarde. Então, pra mim, no começo da pandemia, quando a gente adotou o home office e tal, claro, tudo fechado, a intenção das pessoas ficarem em casa, em lockdown e tal, pra mim foi um pouco estranho, pelo estranhamento de ficar em casa mais tempo do que eu estava acostumado, mas eu não sofri, assim, muito, sendo sincero, primeiro porque eu fiquei pouco tempo em home office, então eu saía para trabalhar literalmente todos os dias, depois de um tempo, e via as pessoas do trabalho. Tipo, eu não ia todos os dias trabalhar, mas eu ia, tipo, sei lá, 2 vezes por semana. Então, tipo, essas 2 vezes por semana, para mim, já era, tipo, uau, estou vendo pessoas, estou saindo de casa. Então, e eu acho que namorar também nessa época para mim foi um alívio também de sociabilização, porque vi meu namorado o tempo inteiro, desde o começo da pandemia. Então, para mim, nesse quesito, foi um pouco mais tranquilo. O que pegava para mim era, possivelmente, antes de eu estar vacinado, né? Porque agora eu tô vacinado, antes de eu estar vacinado, pegar a doença e eventualmente desenvolver para um quadro mais grave, porque quando eu era criança eu sempre tive asma, bronquite asmática, e eu sentia muita falta de ar à noite, e eu nunca tive um pulmão excelente, assim. Então, para mim, foi difícil para mim pensar que eu poderia pegar essa doença e ela evoluir para uma internação, uma coisa assim. Mas, felizmente, deu tudo certo nesse aspecto. Peguei Covid, na verdade, mas foi muito leve, assim. Era como se eu tivesse tido uma ressaca prolongada, assim, né? Durante uns 3 dias. E fiquei sem sentir cheiro, sem sentir sabor e tal. Isso foi quando? Eu peguei Covid em novembro. No final de novembro e início de dezembro. Fiquei um mês afastado. Pouco menos de um mês.
Como foi ficar quarentenado? Então, durante esse tempo que eu fiquei de Covid, também fiquei em quarentena com meu namorado, porque ele também pegou. E foi bem chato, assim, porque a gente tinha receio de passar para outras pessoas, né? E como a gente tava com poucos sintomas, a gente ficava pensando que talvez a gente poderia transmitir menos e tal. Depois do 14º, 13º dia, a gente criou coragem e foi fazer compras, assim. E eu lembro que eu fiquei um pouco... me sentindo um pouco culpado de imaginar que eu poderia talvez estar passando para alguém e tal. Mas já tinha cumprido o protocolo de 2 semanas praticamente. A gente estava trabalhando com uma gordura aí de 1 ou 2 dias porque a gente tinha tido sintomas antes, só que tipo, não sabia que era Covid. Então a gente estava contando os 14 dias a partir do momento em que o PCR deu positivo, o meu PCR e o dele positivou no mesmo dia. Sei lá, a gente pensa, talvez eu não tinha, aqueles sintomas eram outra coisa, ou talvez, tipo, no 13º dia ali eu ainda tava transmitindo. Então, tipo, deu uma mexida no psicológico, assim, a questão de ficar isolado e talvez possivelmente não ainda estar transmitindo a doença. Mas você avisou as pessoas que você teve contato? Avisei todo mundo, ninguém pegou, assim, pelo menos as pessoas com que eu tive contato próximo, sei lá, almocei junto, conversei mais próximo e tal, as pessoas não pegaram, ninguém pegou. Foi engraçado porque uma amiga que eu tive proximidade, ela positivou, só que ela teve só o IgG positivado. Então quer dizer que ela já tinha pegado, e ela nem sabia quando, ela nem sentiu nada. E aí ela só descobriu porque eu pedi para ela fazer o teste, só que ela não pegou de mim, assim. E uma coisa que foi bem difícil foi que eu tinha mudança marcada quando eu peguei Covid, e aí não tinha o que fazer, assim. Eu tive que me mudar, porque já tinha pagado aluguel da outra casa, que é a que eu moro hoje, já tinha pagado o carreto, já tinha empacotado as coisas, não tinha como eu ficar, tipo, parado nesse tempo. Então, tipo, nos últimos dias da doença, assim, a minha mudança estava marcada e eu tive que simplesmente me mudar estando com Covid, assim. Foi chato, assim, também pelo aquele medo de, tipo, nossa, será que eu vou passar pra alguém, sabe? Tipo... apesar de você não estar sentindo tanto esse efeito do isolamento social por estar trabalhando todos os dias, o que você acha que a pandemia e essa situação toda de não poder sair de casa naturalmente, sei lá, você não pode ir num restaurante porque é perigoso. Como você acha que isso afetou assim? Tá. Uma coisa que eu acho ruim, que é consequência do isolamento social, de certa forma não acompanhar o desenvolvimento e o crescimento e a vida de amigos próximos, assim. Eu tenho uma amiga que ela é grupo de risco e eu não vejo ela desde o final de 2019, assim, da virada do ano de 2019, e desde então vai fazer mais de ano que eu não a vejo, e ela mora pertíssimo daqui, ela mora no centro de São Paulo também, e é muito chato porque ela agora tem uma cachorra, ela tá com um projeto, desses projetos que as pessoas estão fazendo durante a quarentena, super legal, de arte, e eu não consigo acompanhar isso. A gente conversa, mas não é a mesma coisa, né? De você estar conversando pessoalmente, de você ir visitar, conhecer. Existe essa quebra de expectativa no sentido de, tipo, você quer estar com seus amigos, coisas que você faria normalmente, mas você fica limitado ao contato online, que tem as suas vantagens, porque ele pode ser... não precisa de um planejamento tão grande para ele acontecer, mas que ele sempre vai faltar alguma coisa, na minha opinião. Tanto a aprendizagem online, reunião online, conversar com os amigos online, igual aconteceu no começo da pandemia, algumas festas online, as pessoas bebiam. Eu nunca me interessei muito por isso, porque o legal da festa é justamente a sociabilização, é o encontro, é a troca energética ali do contato físico, né? Não só das conversas e do álcool. Então, pra mim, não fazia muito sentido essas festas online, de beber com os amigos numa videochamada. Eu sempre achei isso um pouco degradante, assim. Não sei bem se é uma palavra boa, porque essa é o único tipo de sociabilização que várias pessoas têm. Mas na minha cabeça é uma coisa que, tipo, acrescenta pouco, assim, pela demanda energética que você tem ali pra dar atenção para as pessoas e conversar. E aí, num encontro com várias pessoas online, você simplesmente não pode chamar uma pessoa de canto e conversar.
tem que sempre a atenção ficar ali o tempo inteiro com tudo. E aí se você fala, às vezes se você tivesse num ambiente físico com as pessoas, você não ia falar alto pra todo mundo ouvir. Só que ali não tem a opção, todo mundo vai te ouvir. Nessas videochamadas é meio que uma obrigação ter um assunto em que todo mundo possa fazer parte. Exatamente, aí tem essa concepção também, de que, tipo, se você falar de uma coisa muito específica, muito nichada, as pessoas vão ficar, tipo... Silêncio. Um silêncio constrangedor que, sei lá, você nem tem culpa disso, sabe? Mas você é o culpado. Você não tem culpa, mas você é o culpado. Por ter acabado o clima. Acabou, cortou. Então... é difícil, eu participei de pouquíssimas, assim, no começo, mais por pressão, assim. Hoje em dia, eu, tipo, só quando é aniversário de um amigo muito próximo, e eu vejo também que diminuiu esse movimento, essa movimentação, assim, as pessoas também cansaram um pouco disso. Mesmo quem tá isolado há muito tempo, cansou um pouco disso, e também abre umas exceções, assim, de ver uma vez ou outra uma pessoa mais íntima, com segurança, é claro, assim, no meu ciclo é muito difícil ver pessoas que estão aglomerando, assim, é muito raro eu ver pessoas que estão, de fato, não respeitando a quarentena. Claro que tem um amigo ou outro meu que viaja e tal, mas é diferente de você ir numa festa, né, clandestina. E essa questão energética, assim, em questão à religião também, né, porque você ia, é Umbanda, né? Não, eu costumava ir na Umbanda antes de tudo acontecer. Porque eles não estão fazendo mais esses encontros, né? Como que você acha que isso afetou essa sua energia, de certa forma? Assim, eu não sei se eu sou um bom parâmetro, porque eu já estava num processo de desligamento antes da pandemia, assim. Eu já estava me afastando, tinha tempos que eu não participava das giras. Então, pra mim, já estava sendo um processo ali de desmame, sabe? Então, a pandemia, ela veio só pra corroborar com isso. Então, quando começou a pandemia, foi um processo meio natural de desligamento. Mas é claro que, em determinado momento, você sente aquela necessidade, tipo, nossa, pelo amor de Deus, preciso desenvolver esse lado. Dá um certo desespero, assim, porque a gente tá vivendo em tempos muito sombrios e muito, muito pesados, assim. Então, aquilo ali pra mim era um alívio. Trocava a parte de dentro, assim, lavava a alma lá, lavava e colocava de volta. Então, pra mim era sempre um processo de ir pra lá de um jeito e voltar de outro. E essa troca, né, porque é muito amor envolvido nessa religião, assim, é uma entrega e um amor incondicional. Então, aquilo ali dava forças, né? E ficar sem, de certa forma, em algum momento eu sentia muito essa necessidade. Nunca vai substituir você estando lá e trocando com as pessoas, mas nesses momentos em que você sentia uma falta, tinha algo que você fazia para tentar aliviar, ou tem alguma coisa que entrou no seu dia a dia que antes não... Específico com religião ou no geral? Qualquer coisa no geral. Assim como muitas pessoas, eu comecei a me exercitar em casa, criar uma rotina de movimentação para não ficar muito parado. Então fazia exercícios, fazia musculação, fazia yoga, pouco. Às vezes corria quando estava mais tranquilo, que eu moro de frente pro Minhocão, então quando o Minhocão estava aberto dava uma corrida. Mas da mesma forma como muitas pessoas pararam, não tiveram a disciplina de continuar, eu também, assim, me incluo nesse pacote, porque conversando com vários amigos eu descobri que várias pessoas tiveram essa questão também de começar e parar. E eu achava que isso me ajudava muito, porque antes da pandemia eu era muito ativo nesse aspecto. Eu ia pra academia, eu jogava vôlei 3 vezes na semana, nadava de vez em quando, então eu tinha uma vida muito ativa. Tanto que quando começou a pandemia eu parei com os esportes, eu engordei, pode não parecer, mas eu engordei 3 quilos, 4 quilos. Nesse estado, assim, no começo, é porque a gente trabalhou junto, e aí eu notei que foi bastante difícil, assim, pra você ficar isolado. Naquele 1 mês lá foi bastante. Como que foi? Eu acho que o problema, o que pegou pra mim na época, é que quando você tá isolado, é aquele encontro com você mesmo forçado. Sabe? De tipo, tá você e você tem que lidar, você vai ter que encarar os seus problemas, você vai ter que encarar os seus demônios. E o isolamento, ele força essa situação.
Na minha concepção foi isso que aconteceu. Então eu tive uma crise, assim, de N coisas, assim, e o meu reflexo foi não conseguir me comunicar bem. E como eu estava trabalhando em comunicação, trabalho com comunicação, isso se refletiu em eu não conseguir trabalhar. Então, minha chefe, na época, foi super paciente comigo, entendeu a situação, porque eu não conseguia produzir, não conseguia me concentrar, não conseguia... Porque é isso, eu ficar em casa o tempo inteiro. E nessa época, eu morava numa casa em que eu não tinha uma amizade muito grande com as pessoas, só tinha amizade com uma pessoa e a gente não era amigos no sentido de desabafar um pro outro e tal. Então, pra mim, no começo foi bem difícil no sentido de estar em contato com os meus próprios medos, com as minhas próprias ansiedades, com eu mesmo, e sem poder trocar e conversar, e sair, espairecer, beber, encontrar os amigos, e ter uma válvula de escape. E a questão do home office, que pra mim, que sou uma pessoa não muito disciplinada, foi bem difícil de acostumar. Então eu pedia pra minha chefe, eu não quero fazer home office, eu quero ir trabalhar presencialmente. Porque eu não conseguia organizar o meu dia a dia, então eu acordava, ficava meio devagar no começo do dia e ia distribuindo o trabalho ao longo do dia. Em vez de concentrar durante as 9 horas que eu deveria fazer, eu trabalhava basicamente 15 horas, 12 horas, porque eu começava a trabalhar cedo, 8, 9 horas e ia até meia-noite, 1 hora da manhã. Para mim, o que atrapalhava muito era a necessidade de fazer a comida, parar o expediente para fazer a comida, almoçar e arrumar a cozinha. Isso para mim demorava assim 2 horas, porque tipo, era só para mim, eu não tinha ajuda de ninguém, então eu fazia a minha comida e não podia deixar a louça na pia porque eu morava com mais 3 pessoas. Então isso quebrava no meio a minha rotina de trabalho, aí até eu voltar era muito difícil, aí eu voltava em ritmo mais lento, e aí eu ficava empurrando o trabalho até eu não aguentar mais, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 da manhã às vezes. Então, além do estresse, gerou um nível de cansaço muito alto que acabou culminando em eu não conseguir trabalhar. Não, mas é interessante porque as pessoas são diferentes, né? E, tipo, a gente é muito diferente. Você é muito mais agitado e eu sou muito mais tranquilo, assim. Então, pra mim, o home office foi ótimo. Tipo, eu conseguia ser produtiva, terminava o trabalho, sei lá, em poucas horas e depois eu fazia outras coisas. Nossa, o oposto. E é o normal, né? Tipo, é porque é uma situação forçada mesmo. E aí você tem que lidar com isso porque você tá trabalhando e você tem que entregar. É uma pressão gigantesca. Sim, é uma pressão. Numa pandemia que você sabe que lá fora as pessoas estão morrendo. Tem sempre esse detalhe gigantesco, né? No fundo, assim, de toda a trajetória de todo mundo. E você está trabalhando no Butantan. Como que estar em contato direto com a empresa que forneceu a vacina para o Brasil? Por trabalhar no Butantan, assim, às vezes quando a gente está muito dentro da coisa, a gente tem dificuldade de ver o todo, né? É um padrão que se repete em várias instâncias, eu acho. Não dava para saber exatamente que o Butantan ia ser o centro das atenções. A gente imaginava que, por se tratar de um centro que tem um histórico aí com as epidemias e tal, ia ter algum papel, mas não, eu pelo menos, não imaginava que ia ser o papel principal. Então, para mim, foi uma coisa que foi progressiva. Então, não foi um choque, assim, mas hoje eu consigo ver a importância, porque 90%, sei lá, 80% das vacinas distribuídas no Brasil hoje tem a origem do Instituto Butantan. Então, de certa forma, foi uma coisa que foi sendo construída em mim, esse orgulho de trabalhar lá, ou essa noção da importância de estar produzindo conteúdo para um instituto que hoje é a referência. Então não foi tipo assim, nossa, olha, que incrível e tal, porque foi uma coisa progressiva. Até porque o Brasil demorou para se movimentar com relação à pandemia, muito por causa do governo federal, então foi tudo muito lento. E a gente tinha muito sofrimento e muitas mortes e muitos problemas no país ao mesmo tempo. Então a atenção fica dividida ali, né? E como que você avalia esse governo lidando com a pandemia? Eu acho que como espero
como a maioria das pessoas que vivem no Brasil conseguem perceber que esse governo é meio que chover no molhado falar isso, mas é um governo genocida, despreparado, elitista, um governo preconceituoso em todos os aspectos possíveis. Então, eu acho que assim foi uma infelicidade tremenda a gente ter uma pandemia no meio de um governo que, por si só, já era um desastre. Então, é uma tristeza, né? Para mim, o maior motivo de tristeza, assim, eu vi esses dias na internet um meme que era: quando o Bolsonaro foi eleito, eu chorei pouco. O que é isso? Hoje eu vejo que eu chorei pouco, eu tinha que ter chorado mais, porque ninguém imaginava. Não, mentira, a gente imaginava. Mas ver as coisas acontecerem em meio a uma pandemia é uma camada de drama e de tensão e de desespero muito maior do que qualquer pessoa podia. Quer dizer, as pessoas comuns não sabiam que ia ter uma nova pandemia. Talvez os cientistas já estivessem prevendo isso e tal, mas talvez não nessas proporções. Então essa mistura é muito danosa e vai trazer danos aí que vão perdurar por muitos e muitos anos até a gente voltar para um país mais agradável de se viver, eu acho. E como que você vê essa volta? Longa. Você acha que vai mudar em algum aspecto o comportamento das pessoas também? Sinceramente, eu tô tão desacreditado que eu acho que a gente não vai aprender muita coisa. Porque até hoje eu vejo pessoas defendendo o Bolsonaro, não conseguindo ver a ligação dele com as mortes, com a pandemia no estado que tá aqui no Brasil. As pessoas são burras. Eu acho, sinceramente, que as pessoas são burras, são mau caráter, e isso não se muda rápido. O mau caratismo, ele atravessa aí as gerações e traz consequências que favorecem só as pessoas que estão no poder, as pessoas que se beneficiam com isso, e essas pessoas têm a capacidade de manipular as coisas em prol do próprio interesse, e isso está tão arraigado que eu acho que é muito improvável a gente ver alguma mudança significativa nos próximos anos. Então, eu sou totalmente pessimista com relação à volta da pandemia. Assim, eu acho que vai ser um alívio não usar máscara, vai ser um alívio poder aglomerar, né? Poder sair, encontrar os amigos, poder viajar, mas a gente vai estar na merda, a gente vai estar com um problema pior aí para enfrentar, que vai ser as consequências de um governo como a gente vive hoje e de uma pandemia que tá acabando com a economia, tá matando pessoas, tá levando entes queridos. Então eu acho que as consequências aí vão perdurar durante muitos e muitos anos. E o que você quer pro futuro? Pro seu futuro, pro futuro do Brasil? Eu quero sair do Brasil. Sendo bem sincero. Não de agora, mas eu tenho esse sonho de morar fora. Já pensei em vários lugares que eu poderia ir morar assim. E com o país desse jeito, essa vontade só aumenta. Agora não mais, porque o euro tá R$25 e etc. Mas em algum momento eu pretendo sim morar fora e ter uma experiência num país que não esteja sendo governado por um fascista de extrema direita, assim. E pretendo algum dia ter essa experiência na minha vida. E aí depois ressignificar e morar no Brasil numa cidade menor, talvez, ou não sei, aí são planos muito futuros que eu não gosto de fazer, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então pretendo fazer planos a curto prazo primeiro, para depois viajar mais, assim, pensar mais no futuro. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura.
Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Toda sexta-feira você recebe um resumo das conversas que aconteceram ao longo da semana, com as dicas culturais ou de comportamento de cada pessoa entrevistada. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.